João Ramires é especialista em live streaming e estratégia digital. Em 1996, entrou para o Guinness Book com a primeira transmissão ao vivo pela internet no Brasil. Participou da criação da Rádio UOL, TV UOL, UOL News e dirigiu programas de grandes nomes brasileiros como Marília Gabriela, Paulo Henrique Amorim e Gerald Thomas. Há mais de 30 anos, dirigiu centenas de transmissões ao vivo para marcas, além de shows, programas de entretenimento e documentários. Corajoso, João também é empreendedor, com diversas startups no currículo. É evangelista sobre live shop no Brasil e um estudioso do mundo do streaming e da comunicação, além de ser professor e palestrante. João, obrigada por ter vindo ao IA Trendcast. É um prazer. João, você foi o primeiro brasileiro a fazer uma transmissão live streaming em 1996, quando as pessoas mal tinham internet no Brasil. Como é que foi fazer isso? Onde quase ninguém via, né? Era muito legal, tinha muito mais gente trabalhando do que gente fazendo. Mas foi muito divertido, a gente usou linha de escada. Lembra linha de escada? Linha de escada. Usava um Era uma telefone transmissão ao vivo com linha de escada. Transmissão ao vivo com linha de escada. Uma linha emprestada pelo Centro Cultural São Paulo e uma linha emprestada pela Bolsa de Telefones, porque naquela época, linha telefônica a gente declarava no imposto de renda. E eu consegui o patrocínio da Bolsa de Telefones, era um amigo, e ele emprestou uma linha telefônica. Usamos 2 linhas telefônicas para conseguir transmitir o primeiro show via internet no Brasil. E tinha muito mais gente vendo fora do Brasil do que aqui, porque tinha pouca gente com internet no Brasil. Era um show de quem? Show do Maurício Pereira, um músico independente aqui de São sei. Paulo, que era do Mulheres Negras. Do Mulheres Negras. E que agora é cult. E eu lembro que nessa época, você falou 96, eu estava na Folha de São Paulo fazendo um caderno de pequenas empresas e a gente fazia cotação de telefone com a bolsa de telefones. Porque era um Porque era um negócio. Comprar e vender telefones. Era um negócio comprar e vender linhas telefônicas, gente. Não é comprar e vender aparelho, é comprar e vender linha telefônica. Existia algo Existia algo chamado plano de expansão. A linha telefônica chegava na sua casa a partir de um cabo. Isso. Bons tempos. É isso. Mas e aí, né? Aí daí você foi para o UOL, do UOL para as startups de conteúdo. Como foi essa sua transição do jornalismo digital, do conteúdo digital para o empreendedorismo? Bom, essa transmissão foi totalmente independente, né? Eu me juntei... Era pré-UOL, né? Ainda. Pré-UOL, eu me juntei a um pessoal do LSI da USP e eles levaram uns computadores, eu levei computador, a gente pegou linha telefônica emprestada, então era tudo muito independente e eu muito moleque, né? Eu acabei entrando no UOL. Eu fui uma das primeiras pessoas com menos de 18 anos a ser contratado pelo UOL. Eu lembro que era um assunto dentro do UOL. Deveriam ter escalado até o jurídico master para saber o que fazer com você. Porque eu não tinha formação clássica, eu não tinha ainda feito faculdade, acabei nem fazendo depois no futuro. E não devia ter programa aprendiz ainda, não devia ter nada. Nada, mas como também era muito o começo da internet, encontraram lá uma forma, eu ia fazer 18 anos alguns meses depois. E eu acabei entrando no UOL como webmaster, né? Fazia site. E acabei depois me transformando em gerente geral de conteúdo relacionado a streaming. Que era isso que tinha originado ali na primeira transmissão. Então lancei a Rádio UOL, TV UOL, UOL News, participei, obviamente não lancei sozinho, mas participei nós estivemos do juntos, processo. né? Exatamente. E vivi essas fases diferentes da internet e vi o nascimento da banda larga, né? Que também, quando a gente fala de linha de escada, eu vi como a banda larga surgiu. Fase. Eu fiz o show de lançamento da banda larga no Brasil, que foi o show do Stanley Jordan no Jockey Club de São Paulo. A primeira banda larga do Brasil era uma banda larga que também via cabo, a DSL, uma tecnologia DSL, da telefônica. E o lançamento foi um show desse artista lá no Jockey Club, a gente transmitiu ao vivo. E aí a gente começou a ver o streaming realmente fazer com que o vídeo chegasse nas pessoas, né? Então naquela fase ali do UOL News, da TV UOL, da própria Rádio UOL, a gente já não estava mais falando sozinho. A gente já estava falando com alguma audiência, com algum tipo de público do outro lado, não era só a gente ali tentando repercutir informação para quase ninguém. E depois do UOL, eu só empreendi, Aline. Na verdade, do UOL em diante, eu virei empreendedor serial. Não vou nem listar tudo que eu já fiz, mas eu fiz muita coisa e passei por muitos lugares. Sempre nessa pegada, eu outro dia até falei sobre isso. Eu quase sempre crio o meu próximo emprego.
Então eu estou sempre inventando alguma coisa que vai se transformar em uma iniciativa ou uma empresa e eu vou acabar Boa dedicando a essa, minha carreira naquela direção pela qual eu resolvi empreender naquele momento. boa essa. Não paga todos os boletos, mas é bom, É bem criativo. é criativo. Que aprendizados você carrega desse tempo de mídia tradicional, porque a gente já pode colocar o UOL daquela época numa mídia tradicional, que se aplica hoje no ao vivo, no TikTok Shop, nas suas live commerces? O que que você carrega desde então? Eu já assisti seu curso, sua palestra, eu sei a sua analogia, eu sei muita coisa que carrega e você tem toda a razão, mas conta aqui pra gente. Não, eu acho muito legal você chamar o UOL de mídia clássica, né? Porque eu ultimamente tenho chamado os portais, não só o UOL, mas o UOL, Terra, o IG, o R7, os portais mais tradicionais de jornalismo, de jornalões digitais. É, Porque são mídias tradicionais quase, né, são que são ligadas a empresas e tudo mais. e o formato, são quase jornais de papel na internet, porque Uhum. eles ainda usam a lógica do jornal de papel, né? Sim, O sim. título grande, a foto, não são exatamente veículos, apesar de terem muita multimídia, Aham. são veículos que essencialmente mimetizam o que foi a mídia clássica do papel na internet. Eu acho que as redes sociais são muito diferentes. Quando a gente fala hoje da nova mídia, a gente está Uhum. vivendo agora o TikTok Shop no Brasil. Uhum. O TikTok Shop em 30 dias já tem afiliadas, pessoas comuns que fazem vídeo com celular, que venderam acima de R$ 300.000 de produtos que elas não têm em estoque nenhum, em perfis que têm 15, 20 mil seguidores. Eita. Simplesmente porque postaram um vídeo de um produto, o vídeo tinha um botão de comprar e o vídeo viralizou. E aquela pessoa vai se tornar provavelmente a próxima milionária das redes sociais. Então, acho que as redes sociais têm isso. Elas permitem a democratização não só do acesso à tecnologia, mas também da distribuição de conteúdo de um jeito que a gente nunca tinha visto. O UOL, o Terra, o IG, talvez se assemelhem às mídias tradicionais, porque eles tinham e têm donos, e eles têm um certo nível de acesso. Nem todo Aham. mundo consegue postar ou chegar num portalão, num grande site de conteúdo. No TikTok, no Kawaii, no YouTube, nas redes sociais e nas plataformas de vídeo em geral, qualquer pessoa pode se tornar em algum momento uma pessoa conhecida e se tornar o seu próprio veículo. Sim, Eu acho que isso muda tudo, muda tudo. como forma, né? Como Muda lógica. tudo mesmo. A IA entrou no seu radar já como produtora de conteúdo ou como plataforma? A IA virou a minha dupla de trabalho. Ah, boa. Eu hoje considero a inteligência artificial, e acho que isso é importante, assim, tem pessoas que vão usar a inteligência artificial, né? De alguma forma vão acionar a inteligência artificial para fazer alguma coisa. E outro dia me trouxeram um conceito, um amigo me trouxe o conceito que eu gosto muito, que são os ciborgues digitais, que são as pessoas que usam a IA como dupla mesmo. Muitas vezes é a IA que te ajuda a ter uma ideia, Uhum. é a IA que constrói com você alguma coisa. Então, hoje eu vejo a inteligência artificial muito mais como um parceiro de trabalho no dia a dia, como simplesmente uma ferramenta como a gente usava outras ferramentas. Eu acredito demais no live streaming como um fator disruptivo, né? Eu trabalho com live streaming há muito tempo, mas o que a gente está vendo com a inteligência artificial é uma nova revolução industrial, é uma nova revolução Sim, digital, é uma outra coisa. sim, é uma outra É coisa, uma um outro outra coisa. momento mesmo. A gente precisa entender como construir e como criar em parceria com as inteligências artificiais, que são muitas. Eu Hoje também são falo muitas. de cocriação, também a gente está cocriando com eles. Em que momento você usa curadoria, roteiro, análise de dados? Como é que você coloca a IA no seu dia a dia? Hoje eu uso para quase tudo, para ideias criativas no planejamento, para construção de ideias iniciais de roteiro. Quando eu falo em cocriar, né, e nessa lógica de cocriação, tem muito a ver com você trocar uma bola com a IA. Eu acho que as pessoas que já sacaram que isso é possível, ela te ajuda a ter insights e ela te ajuda a construir os raciocínios para que você vá mais rápido. Tem muita gente falando sobre se ver como um super-herói ou uma super-heroína quando está usando a IA, porque ela acelera demais o processo. Uhum. Você ainda vai ter que ter o conhecimento prévio, e mais do que isso, vai ter que saber português, né? Porque acho que a IA também traz uma outra coisa que é saber escrever.
Você precisa escrever prompts de forma que ela entenda, e como hoje os prompts são basicamente digitados ou falados, se Hum, você não falar exatamente a língua do jeito que ela entenda, vai sair algumas aberrações no meio do sim, processo. eu falo bastante isso. Tem que saber escrever em bom português, porque ela é uma boa tradutora rápida. E talvez isso crie uma certa barreira nesse momento, porque o brasileiro escreve, mas tem muitos desafios de interpretação de texto. Uhum, Então, não necessariamente as IAs serão inclusivas nessa largada, nem todo mundo vai conseguir operá-las, uhum, porque nem todo mundo tem interpretação de texto suficiente para conseguir escrever necessariamente um prompt que funcione. uhum. Mas eu realmente tenho trabalhado em cocriação de planejamento, cocriação de roteiro. Outro dia eu cocriei um pitch deck, foi muito divertido, assim. Eu vinha construindo algumas ideias e eu queria que aquelas ideias gerassem uma ideia de negócio, para ver como é que aquilo se saía. Uhum. E a IA foi criando junto comigo, e um negócio simulado, não é uma coisa que necessariamente vai existir, mas ela foi criando em processo junto comigo. Eu dei a ideia original, eu passei referências, depois ela me sugeriu um plano de negócios, a partir do plano de negócios a gente desenvolveu uma identidade visual, a partir da identidade visual a gente começou a criar apresentação para investidores, ela fez toda a planilha financeira do negócio. Em uma tarde eu fiz algo que, no passado, pensando que eu Putz, sou empreendedor serial, eu demoraria 2, 3 isso que eu ia meses. falar, de demorar no Fácil. mínimo um mês, uma dedicação 100%. E saiu um bom projeto. Para minha surpresa, considerando que eu estou testando várias coisas diferentes para ver Uhum. como é que a me retorna, saiu um bom projeto. Eu mostrei para outro amigo que também é empreendedor serial no nosso mercado, no digital, e ele falou: João, o projeto está bom. E está bom para nós que estamos acostumados a A criar ver projetos e criar e ver projetos. projetos todos os dias. Ele falou: ele está consistente, ele Uhum. está bem estruturado, ele está bem escrito, ele está bem elaborado. Então, de novo, eu acho que o papel da inteligência artificial é acelerar demais os processos que a gente já fazia antes de forma mais artesanal. É quase como sair da era do artesanato É, para a era da pra indústria. manufatura. E no É. caso do vídeo, eu que trabalho com streaming, vídeo gravado, é quase como criar fábricas de produção de vídeo, né? Você já usa a IA para impulsionar seu conteúdo de alguma forma? Impulsionar as lives, gerar resultado ou buscar segmentos, nichos? Eu uso muito para fazer análises. Tá. Outro dia, inclusive, usei pela primeira vez para fazer uma análise de um vídeo de terceiro. Achei muito interessante. Eu nunca tinha feito também esse processo. De ao invés de assistir um vídeo, eu pedir para a IA assistir o vídeo e me dar os insights daquele vídeo. De novo, a história de ser super-homem, assim, de ser Uhum. super-herói. Uhum. Você conseguir que a IA assista horas e horas e horas de conteúdo e te resuma insights, você gastaria muito, muito tempo para chegar nisso. E aí você gasta o seu tempo para ver aquilo que realmente te interessa, para procurar uma informação mais específica, mas Uhum. essa informação da análise de dados do dia a dia, a IA faz sozinha. E ela precisa de comando e ela precisa depois de revisão. Eu também costumo conversar com as pessoas sobre IA e falo, gente, não vem pronto. Não é que as coisas vêm completamente Não, prontas. mas O você falou, você roteiro tem que conversar, inferir, pedir para refazer, voltar. começar a te dar sugestões de fale sobre o ponto de vista de uma pessoa desse tipo, depois fale sobre o ponto de vista Isso. de uma pessoa de outro tipo. Mas são coisas incríveis. Outro dia veio um contrato para mim e ao invés de tentar ler o contrato, eu pedi para ela fazer uma análise como se ela fosse um advogado sênior de um escritório de advocacia, e ela fez. Ela vai lá e me dá os highlights, as sugestões de troca, onde deve ser mexido. Precisa ler o contrato? Óbvio, eu não vou passar o contrato adiante sem ler ele pelo menos uma vez. Mas a velocidade com que ele me gerou os pontos de atenção do contrato, talvez numa leitura rápida eu não teria pego E como ele até não pegou. teria pego nem todos, pelo menos, né? É. É. Você, você, a gente vê muita promessa de live shop e muitas marcas ainda não entenderam o potencial, né? Não entenderam que é um esforço de venda mesmo, é um projetão que tem que fazer e tem que investir tempo ali para gerar resultado. O que você acha que falta para as marcas abraçarem a live shop, as live shops ou os live commerces, como acontece na China, por exemplo? Eu acho que a gente teve uma mudança significativa de mercado de 2 anos para cá e depois de 2 meses para cá. Isso. 2 anos para cá, as plataformas asiáticas começaram a investir mais fortemente em
live shopping aqui no Brasil. Então, as plataformas chinesas, por exemplo, ou asiáticas no geral, a Shopee, por exemplo, não é chinesa, mas é da Ásia, começaram a disponibilizar as ferramentas de live shopping nativas. Aham. Então, as pessoas conseguiam fazer a live com o botão de comprar, porque antes disso, as pessoas conseguiam fazer as lives, mas não tinha o botão. Você Aham. fazia uma live no Instagram e tinha que explicar como é que a pessoa chega no botão de comprar, como é que a pessoa Fora do faz o Pix Instagram. É. fora do Instagram. Então era um processo muito complexo em todas as plataformas, porque nenhuma delas ainda era 100% nativa. De 2 anos para cá, a Shopee implantou uma plataforma que é totalmente nativa. Então todos os sellers hoje da Shopee, por exemplo, conseguem fazer live e a live já aparece com o botãozinho de comprar. Há mais ou menos um ano atrás, o Kawaii começou a fomentar e acelerar uma iniciativa que eles já tinham com o botão de comprar, e o Kawaii é uma plataforma de grande volume de entretenimento. Uhum. E há um mês e meio atrás, mais ou menos, o TikTok lançou no Brasil o TikTok Shop, e um dos 3 pilares do TikTok Shop são lives de venda. Então, hoje em dia, você está ali arrastando para cima na linha do tempo de conteúdos e, de repente, você vê uma live de venda com o botãozinho de comprar. E tanto na Shopee quanto no Kawaii e no TikTok Shop, são dezenas, centenas de pessoas fazendo live ao mesmo tempo. Então, neste momento, eu vejo a criação de uma cultura. Eu acho que era isso que Era faltava isso que ali. faltava. Faltava a cultura da live shop, porque live shop funciona. Uhum. Live shop funciona para pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Mas como você não tinha a cultura nem de fazer live shop, nem a cultura de assistir live shop, ainda não tinha um grande movimento cultural nessa direção. E eu sempre falo, o Brasil será uma potência em lives. E o Brasil será uma potência em lives porque o Brasil é uma potência em número de vendedoras e vendedores. O Brasil tem milhões de vendedores e vendedoras. Pessoas que vendem no shopping, pessoas que são consultoras de marcas de beleza, pessoas que vendem como segundo emprego, pessoas que vendem como primeiro emprego. No momento em que as pessoas perceberem que elas podem se transformar em live shoppers, tanto para as horas vagas delas quanto para o dia a dia, elas vão se tornar as novas milionárias do live shop. Eu tenho um caso, eu dei aula recentemente e eu fiquei muito impressionado porque a história é muito boa e exemplifica bem. Era uma senhora, ela deve já estar na casa dos 70 anos, que ela me contou durante a aula, eu estava dando uma aula de live shop, e ela quis me dar o exemplo dela. Então, uma senhora na faixa dos 70, e ela falou, João, eu faço live com o meu celular das 4 da manhã às 7 da manhã, é o horário que eu posso. E no primeiro mês fazendo live na Shopee, eu vendi R$ 11.000 e ganhei R$ 1.500 de comissão. Uma senhora absolutamente simples. Uma pessoa comum que decidiu fazer 4 horas de live por dia na madrugada e passou a ter uma renda extra de R$ 1.500 usando o próprio celular. É essa a revolução. Quando a gente fala de live shop, é claro, as marcas precisam ter uma estratégia, assim como um dia elas passaram a ter uma estratégia para comércio eletrônico. Sim. O live shopping é uma nova habilidade. Todas as marcas hoje estão no comércio eletrônico. Sim. Mas, para além disso, o live shopping é uma potência para qualquer pessoa que saiba vender na frente de uma câmera. Essa é a oportunidade. No momento que as pessoas perceberem isso, é muito mais confortável, porque você pode usar sua própria casa para poder colocar o celular e vender. É. E pensando em outras ferramentas de geração de renda, você não precisa ter uma moto para fazer entregas como no iFood, você não precisa ter um carro para fazer transporte como no Uber, você simplesmente usa o seu próprio celular e a linha telefônica que você já tem. E você pode, como essa senhora, estar faturando no primeiro mês uma renda extra, que no caso E da ela renda vende o média quê? brasileira é muita coisa. Ela vendia produtos gerais que ela gostava na Shopee, ela nunca tinha comprado os produtos, então além de tudo ela fazia uma venda de produtos só na narrativa, só na locução dos produtos e mostrando quase que uma navegação conjunta Sim. com outras pessoas. Ela era o que o televenda sempre foi. O televendas, Catálogo, o né? medalhão persa sempre vendeu na madrugada. Pessoas com insônia compravam tapetes, pessoas com É. insônia Joias. compravam joias e compram até hoje. E ela, de alguma forma, inclusive sem saber, mimetizou esse processo e colocou isso numa plataforma digital. E como eu te disse, já tem gente no TikTok Shop que vendeu no primeiro mês R$ 300 mil, Aline. Tem gente que vai colocar no bolso só em comissão esse primeiro mês de TikTok Shop no Brasil, 40, 50 mil reais. Que outra ferramenta
que uma pessoa comum que começa a divulgar produtos consegue ganhar 30, 40 mil no primeiro mês. Não, ninguém. Do Então, nada, do zero. tanto o live shop quanto os vídeos de venda são a próxima grande evolução do varejo. O varejo online será em vídeo. Isso é fato. Assim como a internet está se transformando em vídeo. A gente poderia ter feito um artigo escrito com você me mandando as perguntas e eu poderia ter te respondido. Mas a gente está aqui em vídeo com câmeras. Aham. Então a linguagem hoje, a linguagem da internet, consequentemente a linguagem das vendas, será em vídeo, gravado e ao vivo. Você costuma falar nas suas entrevistas que eu puxei, que o Brasil tem uma vantagem estratégica no live commerce. Qual que é essa vantagem? Os vendedores? O A, país de vendedores? Não. a primeira vantagem é ser um país de vendedores. Só na venda direta, só Milhares, consultoras, né? Natura, Avon, Jequiti, Tupperware, É. são milhões de mulheres que vendem algum tipo de produto no que a gente chamava antigamente de porta a porta. Uhum. Fora as sacoleiras, É. fora as mulheres que compravam moda e revendiam moda. Essas pessoas continuam existindo, só que elas precisam se adaptar ao digital. Até hoje, as ferramentas que existiram, nenhuma delas foi tão potente, tão fácil de usar como é o Live Shop. Não, é terrível. Por- Eu fui comprar catálogo Natura online, é terrível. Dificílimo, a experiência é ruim. A Dificílima. experiência é ruim. Nenhuma dessas empresas de venda direta conseguiu fazer uma adaptação fácil para o mundo digital. O TikTok Shop, a Shopee, o próprio Mercado Livre, agora que lançou o Clips e uma plataforma de afiliados, todas as plataformas de e-commerce vão trabalhar com a lógica da afiliação. Uhum. Num país que tem milhões de vendedoras. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, nós somos early adopters de tecnologia. Sim, A gente adora. Olha o que o brasileiro está fazendo com o VO3 do Gemini. sim. De uma hora para outra, todas as piadas de tiozão que a gente conhecia no mundo se transformaram em vídeo. Veja você. Tudo virou VO3. É. E porque a gente é early adopter, a gente vê uma tecnologia nova, a gente se anima e a gente E vai se lá joga. e se vai joga. Então, o live shopping, quando a gente junta essa capacidade do Brasil de ter uma massa de vendedores e vendedoras, mas especialmente vendedoras, uma quantidade absurda de mulheres que sabem vender, com uma plataforma fácil de usar e que a única barreira de entrada é o equipamento que todas elas têm, que é o telefone celular, e todo mundo vai vender sem precisar necessariamente ter produto, porque o formato é de afiliação. O Uhum. formato de afiliação é o que a gente chama no mercado de dropshipping, o nome que a gente quiser dar, que é eu não preciso ter o produto para vender. Na verdade, eu gosto desse produto, eu falo sobre esse produto, e quanto mais autêntico e quanto mais autêntica eu for em relação a esse produto, mais ele vai vender. Como é que você vê a união entre e-commerce, conteúdo e inteligência artificial nos próximos anos? Você acha que isso vai estar tudo mais integrado? Vai ser uma coisa quase que nativa, embedada no celular? Ou a gente ainda vai ter as lojas, as marconas resistentes e trabalhando de uma forma dura o seu conteúdo e a gente compra pelo hábito? A gente está vivendo uma era do shoppertainment, né? Do entretenimento em relação às Aham. lojas. Algo que o shopping center já tinha entendido, porque você vai no shopping para ir ao cinema e compra um produto. Você vai ao shopping para se alimentar Você e se compra um perde no produto. shopping e acaba comprando E coisa. cada vez vai ter mais maquininha de pegar bichinho e cada É. vez vai ter mais entretenimento no centro de compras. Então, o mundo físico já vinha se adaptando para essa lógica do conteúdo e da venda. O mundo digital ainda estava numa vibe 1.0, o catálogo de papel na internet tentando vender alguma coisa para alguém. Uhum. E não é à toa que a conversão do e-commerce tradicional é tão baixa. O e-commerce tradicional, do jeito que ele é, mimetizado do catálogo de papel, ele vende por volta de 1%. Então, de cada Sim. 100 pessoas que chegam numa página para comprar, 99 não compram. Quando a gente junta o conteúdo nisso e quando isso começa a ficar divertido, comprar passa a ser natural. Comprar passa a ser assim como você clica para curtir, clica para compartilhar ou clica para comentar, você vai fazer o clique de compra no meio de um conteúdo de entretenimento. Então, essa junção de entretenimento e vendas já foi.
Uhum. Qualquer marca precisa hoje trabalhar numa lógica de storytelling, de Sim. narrativa. Ela precisa contar uma história para as pessoas e ela precisa vender o que televenda sempre fez, diga-se de Sempre fez passagem. historinha, o produto inteiro, E detalhado. benefício e vantagem. Você não vendia produto, você vendia história. As marcas meio que vão precisar se adaptar. Eu acho que a gente vive uma fase onde as marcas vão ter que aprender a contar histórias sobre elas e sobre os produtos. A inteligência artificial entra nesse lugar de juntar as pontas, assim como os algoritmos aceleraram muito a entrega de conteúdo para as pessoas, a IA vai conseguir cada vez mais entender o que você quer e, entendendo o que você quer, te entregar aquilo mais rápido. E no meio de uma conversa, eu acho que esse, inclusive, é o grande receio hoje das plataformas de busca. Com certeza você já falou sobre isso aqui, ou vai falar Vou muitas vezes falar, vou sobre falar. isso aqui. As plataformas de busca sempre foram aquele lugar onde a gente encontrava conteúdo. Mais recentemente, as redes sociais passaram a ser aquele lugar onde a gente encontra Né, o TikTok já produtos e é a conteúdo. segunda maior busca, né, depois do A Google, caixinha. YouTube, né? As pessoas usam o TikTok, dependendo da geração, usam o TikTok para buscar coisas, né? E encontram um vídeo que responde aquilo que elas procuram. Uhum. Quando a gente fala de inteligência artificial co-criando no dia a dia, também são elas que vão te indicar produtos no meio de uma conversa. E como as inteligências artificiais passam a te entender muito bem, eu tenho a sensação de que você vai comprar sem perceber. No meio de uma conversa, ela vai perceber que você está precisando de alguma coisa que você nem sabia e ela vai te dar um empurrãozinho. No momento que isso acontecer, tem uma coisa interessante sobre inteligência artificial. Eu acho que é uma reflexão. Ah, A gente tinha tudo para fazer coisas muito boas com as redes sociais quando elas surgiram. E quando as redes sociais surgiram, a gente criou movimentos muito desafiadores em relação à política, em relação a temas polêmicos. uhum, O uso que a gente faz das redes sociais é bastante discutível. uhum. O que pode acontecer com a inteligência artificial é algo ainda mais caixa de Pandora. Sim, ninguém Se- sabe qual vai ser o uso disso no, no mainstream, vamos dizer assim. E a gente pode escolher. A gente pode escolher usar a inteligência artificial para encontrar cura para doenças, a gente pode escolher usar a inteligência artificial para acelerar a melhoria da qualidade de vida das pessoas, Ou para fazer piada de tiozão. ou para fazer piada de tiozão. É Então isso. a escolha é nossa. Ou É, para influenciar eleições com vídeos realistas. isso. A próxima eleição, a gente já ficava muito assustado com as redes sociais no Brasil. A próxima eleição, com inteligência artificial produzindo vídeo realista e produzindo infinitas versões de comunicações segmentadas para Aham, determinadas aham. pessoas, vai tornar a vida de todos nós muito desafiadora. Então, a gente pode escolher que uso a gente quer fazer das inteligências artificiais daqui para frente. Eu dei uma entrevista essa semana e eu falei pra menina sobre isso, assim, olha, eu não me preocupo tanto com isso, eu tô preocupada com o ano que vem, que é no eleitoral. Ela, nossa, eu não tinha pensado nisso. Eu falei, então pensa. As piadas de tiozão ficam fáceis, né? Nossa, aí é só não ver, né? E já está acontecendo, né? Eu comecei a ver a VEL3, a última versão da plataforma de inteligência artificial de vídeo do Google surgiu no dia da... 2 semanas A gente está atrás, gravando esse podcast, as pessoas vão É. ver muitas vezes, né? Lembra? É on demand, vai ver daqui 2 anos. É. Mas quando a gente fez esse podcast, 2 semanas atrás, tinham lançado O VO3. o VO3, que foi uma mudança de paradigma. Na primeira semana, eu vi vários vídeos que viralizaram, todos cópias uns dos outros, com uma brincadeira de uma jornalista falando sobre um buraco. É. Você deve ter visto algum Vi. desses vídeos. Então, todos eles na primeira semana eram: a prefeitura fez um buraco, a prefeitura corrigiu um buraco. É um vídeo, uma repórter na frente da câmera, para quem não viu, e atrás um buraco e coisas engraçadas acontecem no buraco. Essa semana, pela primeira vez, eu vi uma das repórteres de inteligência artificial falando: a prefeitura de um partido específico fez isso desse buraco. Então, já está já acontecendo. está. Na segunda semana, eu já vi uma piada se transformar Se transformando num proveito eleitoral. no proveito eleitoral. Então, essa influência da inteligência artificial numa produção ilimitada de conteúdo, num movimento político, é imprevisível, eu diria. Realmente é. Se você viu esse vídeo 2 anos depois do que a gente disse, você conta o que aconteceu no futuro. De volta do futuro, exatamente. Escreve nos comentários, de volta para o futuro. Falando agora, você falou do hiperrealista, né? Do avatar hiperrealista, da apresentadora, da repórter.
no live shop, você acha que a IA vai ajudar o apresentador, vai ser o apresentador, vai impulsionar a atividade do apresentador, vai substituir o apresentador? O que você pensa de um cenário para daqui 2 anos? Eu acho que tudo isso que você disse. Eu acho que a gente vai continuar tendo humanos na frente de câmeras, porque a gente gosta da Gosto. autenticidade do humano e a gente vai querer acompanhar o humano. Eu ainda gosto de rádio. Você também, você é um dos Eu poucos. adoro rádio, eu adoro jornal de papel. É. Então ainda terão pessoas que gostarão de ver humanos. E esses humanos que estão na frente da câmera, com Você certeza. gosta de discos? Eu gosto de vinil. Isso. Eu gosto de disco de vinil, eu gosto do analógico. Mas eu acho que vai ter gente que vai continuar gostando de ver humanos fazendo atividades na frente de câmeras. E esses humanos que estão na frente das câmeras serão acelerados pela IA para fazer roteiro, para receber insights, para ler mais rápido os comentários. Então, acho que muitas dinâmicas serão feitas mais rápido a partir... Vão beneficiar aquele e-commerce de qualquer forma, aquela live de qualquer forma. Vão ajudar a vender mais rápido, vai entender mais rápido quem é aquele público que está ali, vai entender o perfil daquele público e que mensagem tem que ser dada. Em vendas isso já está sendo usado, né? Tem inteligências artificiais hoje que ligam para as pessoas e a partir do que ela entende que a pessoa está respondendo, ela faz um segundo gatilho de venda, depois um terceiro e ela vende. Eu estava dando uma entrevista ontem também de um outro assunto que a gente tá falando, o chatbot hoje, ele existe ainda, né? A gente existe, mas hoje ele é feito com IA. Então, ela não é mais aquela dificuldade de você desenhar uma árvore de decisão para onde que vai a resposta a partir da pergunta tal. Não, só entendeu, já responde. Já facilita e responde demais. com voz. E em breve vai responder com vídeos hiperrealistas. Então, acho que tem aí uma velocidade. Tem razão, vai acelerar bem e gostoso o jeito de fazer. Acelera as pessoas que vão continuar fazendo esse trabalho. Sim. Mas, para além disso, eu não tenho dúvidas, e eu brinco sobre isso, que eu serei um maestro de um data center de vendedores virtuais em avatares daqui 2 anos. Eu acho que os humanos continuarão vendendo, até porque a gente tem no Brasil uma força de trabalho muito grande e é uma força de trabalho relativamente barata comparada a outros países do mundo. E com tradução simultânea, um brasileiro pode vender em tempo real para a China, um brasileiro pode vender em tempo real para o Reino Unido. Os do YouTube já estão com tradução simultânea, é ótimo. De dublagem, facilita muito a vida. Então, o brasileiro que hoje vai ter essa disponibilidade vai poder vender no mundo todo e não só no Brasil a partir de live shopping. Mas eu tenho certeza que teremos os avatares vendendo 24 horas e respondendo em tempo real, tão bem quanto ou muito parecido com os humanos. Daqui a 2 é muito então, igual e eu me imagino, se não melhor. Eu me imagino ali um fazendeiro de uma grande fazenda. Parque de avatares de IA. Avatares de live shoppers. Muito bom, muito bom. Para terminar, me conta aqui, que conselho que você daria para quem quer trabalhar com conteúdo ao vivo, live shopping, live commerce, e está chegando agora nesse cenário com a IA embutida começando? Esse é um mercado muito promissor, né? É um mercado que não tem uma formação específica. Então, nesse momento, você vai ter que aprender vendo vídeos no YouTube, conversando com mentoria, entendendo ali poucos cursos que existem e poucas referências escritas. Então, acho que é um mercado promissor nesse sentido. Eu me vejo um pouco no começo da internet de novo, sabe, Aline? A gente que viu a internet nascer, a mistura de live shopping e inteligência artificial me faz sentir... Eu tenho falado isso muito com os meus amigos. Falo, gente, tem um lado muito legal de tudo isso. Eu trabalho com digital há quase 30 anos. Eu me sinto um molecão de novo vendo o começo da internet outra vez. E a gente que viveu o começo da internet, qual que era a graça daquilo? A gente construiu tudo. Não tinha nada. Então, tudo podia. Tudo a gente fazia pela primeira vez. Eu acho que o que a gente está vivendo agora em live shopping e inteligência artificial tudo pode ser feito. Qualquer ideia é válida. Qualquer primeiro teste é um primeiro teste bacana. Não existe regra para o que a gente está fazendo. E durante os últimos... Eu diria que a internet teve os primeiros 10 anos muito divertidos. Tudo podia, a gente criava, aí teve a bolha.com, depois ainda conseguiu ficar mais um tempo. Só que nos últimos 20 anos, a internet ficou muito chata. Tudo é muito parecido,
todo mundo copiava todo mundo tentava seguir a próxima tendência que o outro estava fazendo. A inteligência artificial e o live streaming usado para vendas derrubou tudo. Tá tudo começando outra vez. Os novos milionários podem surgir outra vez. Os novos empreendedores podem surgir outra vez. As novas iniciativas para fins sociais, para fins Sim, filantrópicos, sim, sim. podem surgir novamente. Então, para mim, o que me dá tesão de novo de trabalhar com isso é, gente, começou de novo. É. Os próximos 2 anos é um novo começo, é um recomeço do digital para quem viveu ele lá atrás. Então, para quem é de uma geração mais nova que não viveu esse começo da internet, era isso que a gente sentia no Era isso que a começo. gente sentia. A gente pode fazer tudo. Eu lembro que eu te visitei no começo do R7, É. quando vocês estavam na primeira redação antes de lançar o R7. Eu lembro que quando eu fui trabalhar no UOL, a gente ficava dentro de um pedacinho de um andar do prédio da Folha de São Paulo. Era, É, terceiro andar. E eu no quarto andar querendo descer pro terceiro andar. eu lembro de cada primeira iniciativa. Nos Né? últimos 20 anos, apesar de eu ter feito várias iniciativas e ter visto coisas, trabalhei em compras coletivas, que foi algo enorme, Verdade. ali por 2010, então eu trabalhei com esse varejo diferente, e fiz muita coisa, né, durante esse período todo. Mas esse tesão de tá começando outra vez, dá para fazer tudo, eu acho que é agora. Então, para quem tá começando a carreira agora, ou para quem tá querendo migrar de carreira, começou de novo. E inteligência artificial vai ser um diferencial não só competitivo. Inteligência artificial vai ser o que vai fazer você ficar ou não no mercado daqui para frente, qualquer mercado. Saber usar inteligência artificial te qualifica a ser uma pessoa mais vencedora no mundo profissional do que quem não souber fazer uso disso ou não souber co-criar junto com a inteligência artificial. Também sinto isso, e por isso que eu migrei para IA, né, de 2 anos para cá, porque também sinto essa mesma coisa que você falou, de tá começando agora, tá começando de novo, quero pegar esse barco de novo, como eu peguei aquele barco lá naquela época que eu queria navegar por essa história. É uma mistura do começo da computação, quase, dos primeiros Mudou a computadores. linguagem, mudou tudo, Eu né? lembro quando eu comprei meu primeiro 486, tinha um pouco disso também, né? Qualquer pessoa que programa, qualquer É. pessoa que sabe, então era um comecinho. Uma mistura com os 99 ali dos blogs, você pode publicar suas coisas, você gera conteúdo, gera saída, né? Não precisava mais dos webmasters, É. né? Tinha toda uma. As relações mudaram Já também, tem né? gente falando, né, de que a gente vai ter provavelmente as primeiras empresas unicórnio de uma pessoa só muito em breve, porque essa cocriação com a IA, quando você tem muitas ferramentas, você consegue fazer muita coisa. Não é. E esse fazer muita coisa pode criar novas iniciativas que a gente nem sabe ainda. A Eu gente vou nem consegue ver. investigar essas vendas online aí de afiliados sem ter o produto, porque isso para mim é totalmente novidade. Vai que eu não viro esse um unicórnio de vendas afiliadas. Olha, eu vou te falar, na China e na Ásia em geral, você tem muitos milionários e milionárias que surgiram a partir disso, e tem uma curiosidade, Aline, você vai gostar. Tem alguns países da Ásia onde as grandes empresas de live shoppers são empresas que contratam professores e professoras, porque são aqueles que têm a habilidade de falar durante horas. Não Ah, são vendedores e vendedoras, são professores. Então, pensando que a gente sempre tem esse desafio, né? Não só a gente que já dá aula há algum tempo, mas a grande massa de vendedores que o país também tem, talvez a gente tenha uma renda extra para outras pessoas que têm a habilidade de falar. Eu acho que quando eu falo do quanto o live shopping me anima, é porque é uma nação de vendedores, mas é uma nação de pessoas que falam, assim como é ó, nossa influência latina. o brasileiro fala. A gente fala, e falar para frente da câmera é como falar em qualquer outra situação. Tem, obviamente, treino, preparo, tem algumas coisas que te facilitam ser melhor do que outras pessoas, mas no final do dia, e cada vez mais, o que as plataformas valorizam é a empatia e a autenticidade. E no caso Claro. de venda, você vai comprar quem olha no seu olho. Então a pessoa olha ali no olho e aí você vai comprar de mim e não de outra pessoa. Esse olho no olho, o live shopping traz de volta. E aquilo que você falou, assim, eu quero depois, vamos colocar nos links aqui embaixo, todos os links de exemplos que o João falou. Essa senhora que vende produtos que nela nunca nem teve. Não, e vende na madrugada. E ela é só um dos casos, de muitos casos de pessoas que já apareceram nas minhas aulas. Eu conheço um outro caso, só para te citar, de uma moça que eu estava dando a aula. Ela falou: olha, eu tenho um pet shop e eu faço lives. Eu tenho pet shop durante o dia, numa rua tradicional de comércio, e à noite eu faço as lives na loja.
No ano que vem, eu vou fechar a loja física e vou fazer só as lives, porque no terceiro mês, as lives já faturavam mais do que a loja. Aí. É isso, gente. Bora aprender a vender online com produto, sem produto, usar live shop, usar live commerce, aprender todas as ferramentas e bora fazer dinheiro, né? Adorei essa ideia, vou me dedicar a isso, vou investigar um pouco, fazer algumas lojinhas de afiliados. Eu vou repetir: os próximos milionários e milionárias da internet surgirão a partir do live shopping. Todo mundo vai vender ao vivo. Gostei, João, quero ver. Muito obrigada por você ter vindo aqui ao IA Trendcast e até a próxima. Espero poder contar com você aqui outras vezes. Obrigado, me chama sempre. Sempre, sempre. Obrigada.